Pega a sua Bíblia comigo, eu vou direto para a palavra. Aproveitei esse ambiente. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor Max. Obrigado, Dálio. Obrigado, Lucas. Obrigado, Gabriel Lucas. Ministério de Louvor. Pega a sua Bíblia comigo, por favor. Abra lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo 10, o verso é 19. Aleluia. Está escrito assim. Nós vamos ler até o 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez ou coragem, que é a mesma coisa, para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Diga assim, no santo dos santos. Diga mais forte, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia. Amém? Coloca a mão sobre a sua Bíblia. Se você leu apenas o telão, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você e pedir a Deus que abra o nosso entendimento para que a sua palavra seja expressa e que nos dê a direção correta. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nesse momento, eu peço ao Senhor que nos dê a direção da tua palavra, que nos faça entender, compreender o que o Senhor tem para nos dizer, para nos falar, para nos exortar na manhã deste dia. Ó meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que nesse momento, Deus, nos oriente, nos sustente, meu Pai, no teu poder, na tua graça, na tua unção, para que a tua glória seja revelada através da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tendo, pois, ousadia, intrepidez, coragem para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse é o texto em foco, é o texto que nós lemos, é o texto que vai nos trazer a orientação para esse dia de hoje. Nós sabemos que existem decretos eternos de Deus, e existem algumas coisas que não são temporárias, mas que é para ficar eternamente. E aqui está falando de um véu que era um decreto eterno, aqui está falando de um caminho, aqui está falando do grande sacerdote sobre a casa de Deus, e sobre ser lavado, ter lavado o nosso corpo em água pura. Eu sei que as simbologias, para aqueles que não têm muito apego a ler algumas coisas, a buscar instruções sobre aquilo que está sendo dito, às vezes não consegue alcançar aquilo que o escritor está dizendo. E o livro de Hebreus, ele tem 3 linguagens inseridas nele, que aí nós temos até dificuldade de autor,
Porque ora um fala de um tipo, ora fala de outro tipo, e outra fala de outro tipo. Algumas pessoas dizem o apóstolo Paulo, certamente o apóstolo Paulo escreveu parte dos Hebreus, embora não tem uma prova exata disso, mas certamente ele escreveu parte, mas ele não escreveu todo, porque você vai perceber que em partes a linguagem não é a do apóstolo Paulo. Mas todo o livro de Hebreus, ele aponta o Cristo, a sombra do Antigo Testamento. E algumas coisas que a gente tem dificuldade de entender, algumas coisas tem um monte de fantasias a respeito. Mas eu não quero trazer aqui, na verdade, uma exortação a respeito do assunto. Pelo contrário, o que eu quero fazer é levar você a entender qual é o propósito de tudo isso, para que você entenda que existem coisas já liberadas para que você desfrute, e às vezes nós não desfrutamos por não ter conhecimento. Eu me lembro que participamos uma vez de um certo encontro, e falava de um homem que ele tinha direito a uma herança, mas ele não sabia, e ele vivia numa miséria terrível, até que alguém vai lá e explica para ele que ele tinha direito àquela herança, mas como ele não sabia ler, então ele não sabia que aquele documento dizia, e ele passa 30 anos de miséria sendo milionário. Às vezes o que acontece conosco é exatamente isso. Nós temos um grande acesso, um caminho liberado, mas por não ter conhecimento desse caminho, a gente não desfruta daquilo que está liberado, que está colocado diante de nós. Vamos lá, amados. A primeira coisa a se destacar aqui é os Santos dos Santos. Os Santos dos Santos era um lugar reservado, que era separado por um véu. Vamos lá, vamos falar desse véu primeiro, porque para a gente ir acessando de lá para cá, ou seja, acessando do átrio, adentrando para os Santos dos Santos. E depois, no final de tudo, você vai entender o que eu queria dizer, o que a Bíblia diz, e a gente vai desfrutar aqui da presença de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Então vem comigo, não sai daí não. Vamos lá. O véu no Antigo Testamento, irmãos, o véu, ele precisava de 2 juntas de boi para mover esse véu. Ele era extremamente pesado, era quase que uma parede, feita com peles de animal. Era uma barreira, era um limite, que tinha sido imposto, como se fosse aqui, era uma haste em cima, e esse véu era colocado como cortina, mas camadas em cima de camadas, camadas sobre camadas, e essas camadas eram eram tantas camadas que geravam então o quê? Um peso, gerava literalmente uma barreira. Se nós olharmos a estrutura do tabernáculo, nós vamos entender que havia uma divisão. O átrio, ou o que nós chamaríamos hoje seria de nave, né? Tinha o pátio, o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. O lugar santo era o lugar de sacrifício. Guarde isso agora na sua mente, em um lugar do seu coração. Durante todo o ano havia-se a oferta pela culpa, que as pessoas ofereciam assim, frequentemente ao ir ao templo. Esta oferta era oferecida no altar de incenso, que ficava aonde? No santo lugar, no lugar que era separado, em que o sacerdote preparava e levava ao passar sobre a bacia do propiciatório, ele ali, diante daquele lugar, ele fazia o sacrifício. Só que tinha um lugar reservado, que ia além desse lugar santo, ia chamar de santíssimo lugar. Que lugar era esse? Era o lugar onde habitava a presença de Deus. Não era bem a presença de Deus, mas era a arca do Senhor, que era chamada de arca do testemunho. E por que arca do testemunho? Porque ali estavam os 10 mandamentos, ali estava o maná, e ali estava a vara de Arão, que frutificou, que floresceu, que floresceu. Era o testemunho do que Deus havia feito.
era a Shekinah de Deus, a Shekinah de Deus. Shekinah é presença. Então era quando Deus se fazia presente. Ali estava o testemunho que Deus esteve presente. E uma vez, de tempo a tempo, o Senhor descia sobre aquele lugar. Aquele lugar era um símbolo do trono. E a presença do Senhor era naquele lugar. Então por isso que tinha que estar afastado. Por quê? Porque se o Senhor descesse até ali, e as pessoas estivessem ali, e olhasse, visse o Senhor, então o que aconteceria? Eles morreriam imediatamente. É por isso então, que nós temos descrito em Êxodo no capítulo 26, vamos lá, Êxodo capítulo 26, verso 31, olha só como é descrito o véu com detalhes. Olha só, farás também um véu de estofo, nós vamos ler até o verso 33, do 31 ao 33, farás também um véu de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins farás de obra de artista, suspendê-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia coberta de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Verso 33, pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trará para lá a arca do testemunho, como eu disse, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos, em outra tradução, santíssimo lugar. Aleluia. Então, é assim, até o lugar santo, até a plataforma, até o lugar alto, até o altar, então poderia se chegar até ali, o povo poderia chegar ali. Então o que era o véu? O véu era a separação do povo, a presença de Deus, a presença manifesta de Deus. Então havia uma separação, eles poderiam ir até um certo lugar. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém comigo. Como diz a pastora Mel, você está pegando aí? Está pegando aí? Então guarde isso. A presença de Deus, ela habitava em um lugar, ela habitava no santo dos santos. Era ali que ficava a arca da aliança, como está no texto. Essa arca representava o trono de Deus, por isso que tinha os querubins. E aí, na verdade o escritor aos Hebreus fala da sombra. Por quê? Porque a luz de Deus vinha de tal forma que vinha a sombra dos querubins que estavam ali sobre aquele lugar, sobre aquela tampa que chamamos de propiciatório. Olha aí, verso 25, capítulo 25, do mesmo Êxodo, verso 22, capítulo 25, verso 22. Olha o que diz sobre a arca, ó. Ali farei a ti, de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, ó, virei ali, em cima do propiciatório, em cima da tampa daquela arca. Era ali que era aspergido o sangue, era ali que era feito tudo isso. Ali virei. O Senhor está dizendo que ali ele viria, ali ele se apresentaria. E nós sabemos que quando Deus se apresentava, não era qualquer pessoa que estava pronto para ver Deus. Lembra do povo quando pede para falar com o Senhor? Moisés proclama um jejum, eles fazem um jejum, e quando o Senhor se manifesta lá no Sinai, eles estão embaixo, na verdade na península, né? Eles estão ali embaixo ali, e começa aquele barulho, começa aquele vento, aquela tempestade, porque a Bíblia diz que o som da voz do Pai é como o som de muitos trovões. A voz do Filho, toda vez que se manifestou, é como o som de muitas águas. E a manifestação do Espírito é como um vento, é como o som de um vento veemente e impetuoso. Então nós temos o quê? Nós temos uma tempestade quando Deus está falando, para aquele que não entende. Mas aí você me diz, como que pode isso? Como que o povo não quis ouvir Deus? Por quê? Porque eles tiveram medo. E deixa eu fazer uma separação entre medo e temor. Porque a gente lê muitas vezes, e o nosso português, né? É só Jesus, um negócio difícil da vida, né? É o português. A gente corre atrás, e a gente descobre que a gente ainda tem que correr muito e muito ainda, né? Mas o medo e temor parece ser a mesma coisa, mas temor é respeito e medo é medo.
O que aquele povo teve diante daquela manifestação do Senhor não foi temor, eles tiveram medo. Eles tiveram medo ao ponto de dizer: não, Moisés, não precisa o Senhor falar conosco, fale o Senhor a você e você fale conosco. Fale o Senhor contigo e você comunica com a gente. Eles tiveram medo de ouvir Deus. Temor, quem teve foi Moisés, ao respeitar a presença de Deus, ao respeitar a manifestação de Deus. Então o Senhor disse que preparasse um lugar, um símbolo do trono, e ali ele viria, sobre a tampa do propiciatório, sobre o propiciatório ele viria, aleluia. Mas aquele lugar tinha um acesso restrito, somente o sumo sacerdote era que poderia ir ali uma vez ao ano. A Bíblia fala que no 7º mês, no 10º dia, é a festa que chamamos de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação, ou dia do perdão. Tinha todo um porquê fazer aquilo. Como que era feito? Era um jejum absoluto, do nascer do sol até o pôr do sol. A Bíblia fala que um jejum de pão e água. Quando fala de pão e água, quer dizer jejum total. O pão ali, não só o pão literal, pão ali fala de comida, é porque é cultural. Porque senão nós vamos começar a fazer jejum de pão, mesmo não comendo pão, quando não fazemos de arroz e feijão. Por quê? Porque no Brasil é cultural. Só que lá a cultura é do pão. Então o pão ali fala daquilo que é maciço, daquilo que mata a fome. Então era um jejum total, abstinência total, jejum absoluto. E aí se proclamava, entenda isso por favor, eu preciso que você entenda isso. Eu quero construir na igreja nesses dias algumas coisas que a gente perdeu tanto tempo falando sobre conquistas e prosperidades, esquecemos de tratar algumas coisas que são reais e verdadeiras, e que são muito mais benéficas para nós como igreja, que é a presença do Senhor, da verdade. O benefício de Deus na sua presença é muito maior do que qualquer mensagem de conquista, de falar de fé sobrenatural. É muito melhor e muito maior a manifestação de Deus do que qualquer palavra que possa nos levar a amar as coisas desta vida. Aleluia! Aleluia, você observa que antes do homem conhecer o pecado, o homem só queria desfrutar da presença de Deus. A partir do momento que o homem conhece o pecado, as coisas vão tomando lugar no coração do homem, e cada vez mais vai tomando lugar, e o homem começa a ter desejos além daquilo. Começa com uma veste, e dali por diante vai indo e está até os nossos dias. Então vamos lá, era o dia de humilhação. A gente ouve, por exemplo, assim, e seja sincero com você mesmo: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. Aí você pensa, o que é humilhar? A gente, por exemplo, lê: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. E a gente pensa, eu já me humilhei muito, mas o que é me humilhar? E eu me lembro de quando a gente orava 1 hora antes do culto, e por muitas vezes eu peguei o microfone, eu me lembro que graças a Deus eu tive um bom pastor esse tempo, e às vezes eu orava assim: Deus, eu sei que eu não sou nada, Senhor, eu sei que eu não sou nada, Senhor, eu sou um verme, e achando que isso era humilhação, sem entender, e talvez você pensou isso, mas humilhação aqui no contexto bíblico, fala de um jejum, de uma entrega. Se humilhar diante de Deus é jejuar, é se preparar para estar diante do Senhor, é quebrar o seu eu, é quebrar a sua estrutura e se lançar diante de Deus, diante da estrutura que o Senhor tem para oferecer. Quem está entendendo, diga amém. Então eles passavam um dia de humilhação, e a partir desse dia de humilhação, quando chegava ao fim da tarde, eles celebravam o Senhor. Mas qual que era o rito? Qual que era a situação? O que é que acontecia dentro daquele processo? Levíticos capítulo 16, verso 2. Levíticos 16, por favor.
Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão. Dize Arão. Quando falar de Arão, não quer dizer só da pessoa específica, é porque todo o sacerdócio vem da linhagem de Arão. Então quando diz Arão, é para todo sacerdócio. Amém ou não amém, igreja? Por isso que está Arão e teus irmãos. Vamos lá então? Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a teus irmãos, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Aquele era o dia em que o Senhor aparecia, em que o Senhor via sobre a tampa do propiciatório. Aquele era o dia em que o Senhor se manifestava. Então, como que era feito aquilo? Só para você entender. Sabe aquele negócio que a gente lê em alguns livros, e não estou aqui falando, a Bíblia não diz sobre aquelas romãs, sobre aquela corda, uns falam que é no tornozelo, outros falam que é na cintura. Não, aquilo ali são livros extra-bíblicos que nos fala sobre aquilo, é contexto histórico, mas a Bíblia em si não fala. Mas a Bíblia fala de qual era o procedimento. Era uma roupa branca, era uma roupa de linho, amarrada com um cordel de linho na cintura, é o peitoral do sacerdócio, e o incensário na mão. O incensário na mão. Levava-se então dois animais, um era para sacrifício, e o outro era solto no deserto. Era assim que era feito. O véu ali, ele estava ali, e o sacerdote para entrar, primeiro ele lançava a mão, colocava o incensário tinha que ser tirado uma brasa do altar. Está um pouquinho cansativo, mas daqui a pouco você vai entender. Eu só quero abrir a sua mente para você entender. Eu estou te falando porque não adianta a gente ler que Jesus preparou um novo e vivo caminho, se você nem conhece o antigo. É igual você me falar de algumas coisas aqui da cidade, se eu não conheci, eu não vou conseguir captar aquilo que você diz. Mas a partir do momento em que eu conheci, aí se você me falar da construção da 28 de março, eu não entendo. Mas se você falar da Arthur Bernardes, eu falei, eu acompanhei. Eu vi tudo. Eu vi quando ainda ali era de terra ainda, quando estava fazendo, porque eu acompanhei. Então primeiro a gente precisa entender, para depois compreendermos tudo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você está pegando aí? Diga amém. Glória a Deus, vamos lá então. Ele então enfiava a mão com o incensário dentro da cortina e deixava um tempo. Aquela brasa era tirada do altar e ele preparava então essências e moía e jogava sobre aquelas brasas. Então dava o que? Fumaça, incensário, com um cheiro. E ele então fazia aquilo. Por que ele fazia aquilo, irmãos? Por quê? Porque tinha que se criar uma nuvem de segurança. Aquela era a nuvem de segurança do homem. Porque se Deus estivesse ali, ele não o veria face a face, então ele não morreria. O contexto todo é esse. Se o homem adentrasse o Santo dos Santos, o Senhor já tivesse se manifestado, e ele desse de frente com o Senhor, ele teria que morrer. Lembra de Isaías? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então é dentro disso. Se ele olhasse e visse o Senhor sobre a tampa do propiciatório, ele morreria imediatamente. Então o incensário era para produzir uma fumaça para cobrir um homem. Por quê? Porque todas as vezes que Deus manifestou, o Senhor trouxe isso. Você vai ver com Isaías, no Isaías capítulo 6, você vai ver em 2 Crônicas capítulo 7, quando o Senhor vem e a glória do Senhor vem, uma fumaça enche a casa. Existe um mistério da fumaça. Sim, existe, para que o homem não veja o Senhor face a face. Quem está entendendo, diga amém. E aí, ele fazia isso porque ele tinha que cobrir a face. Aí você diz assim, mas Moisés viu o Senhor, Isaías viram o Senhor, e por que não morrer? Elias viu o Senhor. Eles não viram em carne,
Eles viram em espírito. Quando nós temos uma visão do Senhor, quando nós temos um vislumbre do Senhor em espírito, então logo nós não morremos. Mas se vermos ao Senhor em carne, então assim morreremos. E não é Deus quem nos mata, irmãos. Não é Deus quem matava, desculpe-me. Não é Deus quem matava, não. Era a glória de Deus que era tão forte, tão violenta, que as pessoas não podiam suportar. É como se alguém chegasse perto do sol. É como se alguém se aproximasse do sol. Teve uma certa vez que um homem indouto, ele trabalhando na casa de um grande pensador francês, e o pensador falou assim: prove-me que Deus existe, eu me curvo diante do que você falou. E disse para ele, como que eu quero ver Deus, então me mostre Deus. Ele falou, tudo bem. E ele pegou um dia de verão, sabe aqueles dias de verão aqui em Campos, aquele dia de verão, 10 de janeiro eu acho que é o dia mais quente que existe na face da terra, eu acho. Mas 10 de janeiro, imagina aquele sol, aquele domingo, sol brabo. Aí ele pegou e falou assim, olhe para o sol e fique 1 minuto olhando para o sol. E quando ele tentou, falou, não consigo. Falou, você não consegue olhar para aquilo que Deus criou e quer olhar diretamente para o Criador? Esquece isso, você nunca vai conseguir. Então era assim, a glória de Deus quando se manifestava era algo tão extraordinário, era tão violento, que as pessoas não suportavam ver aquela glória. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Mas existia o véu, deixa eu voltar para o véu, era só para você entender. O véu simbolizava o pecado, que afasta o homem de Deus. Sim, o santo dos santos simbolizava Deus e a sua presença. O lugar santo é até onde a gente pode chegar. E o véu era o pecado, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que afasta o homem de Deus. Porque Isaías 59, verso 2, texto muito conhecido. Um texto muito conhecido por nós. A parte B, mas eu vou ler o verso todo. Mas as vossas iniquidades, eu vou ler a parte A. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o nosso pecado cria separação entre nós e o nosso Deus. E o véu simbolizava o pecado que afasta, que separa o homem de Deus. Mas esse véu foi rasgado. Quem pode dizer amém por isso? Diga para quem está do seu lado, esse véu foi rasgado. Aleluia. Quantos se alegram com essa notícia? Quantos se alegram com essa verdade? O véu foi rasgado. O véu ser rasgado é um ato profético sobrenatural. O que é profético, irmãos? É aquilo que é para lá, aquilo que é para depois, aquilo que é para um tempo futuro. Então o véu ser rasgado, e no momento em que Jesus ele é crucificado, era um ato profético sobrenatural. Foi no exato momento da morte de Cristo. É só ler Mateus 27, verso 50 e 51, Mateus 27, 50 e 51, vamos lá. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. A única forma dele morrer era essa. Ele tinha que entregar, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu vos entrego. Então ele entrega o espírito ao Pai, ele entrega, aí sim ele poderia morrer. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, diga do alto a baixo, em duas partes, do alto a baixo. Aleluia, aleluia. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. A terra tremeu, as pedras começaram a rachar ao meio, o véu se rasgou, glória a Deus, de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Que isso mostra que não foi o homem que rasgou, embora ia precisar de muita energia, ia precisar de carros de bois e bois, juntas de bois, para poder rasgar aquilo. Sim, precisaria, mas não foi o homem que rasgou, não rasgou de baixo a cima, rasgou de cima a baixo, nos mostrando e nos dando exatidão de que foi Deus quem rasgou e não o homem. Aleluia, 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 glória a Deus. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver conosco? Como eu disse, aquele dia de Yangpu era um dia
da reconciliação, o dia do perdão, que o sacerdote levava até ali e acessava aquele lugar para que Deus perdoasse os homens, para que Deus perdoasse, porque durante todo o ano eles ofereciam sacrifício pela culpa. Quando apresentavam uma criança, oferecia o sacrifício. Lembra do Senhor quando foi apresentado no templo? Ofereceu o sacrifício, era assim, era costume oferecer o sacrifício, e aquele lugar ia ficando impregnado pela culpa, porque ia havendo perdão, e agora, ao entrar ali, o perdão era para todos aqueles pecados que foram apresentados nesse lugar santo, e agora seria a eliminação, seria a limpeza completa, aonde? No Santo dos Santos, diante do próprio Senhor. Quem está entendendo, diga amém por isso. Aí então existia esse processo, e durante todo aquele dia de jejum e de humilhação e de ansiedade, Deus vai receber, Deus não vai receber, Deus vai responder, Deus vai perdoar, durante todo o dia. E quando chegava no fim da tarde, o sacerdote ia se lavar em água pura e glorificar ao Senhor. Por quê? Porque Deus havia respondido com perdão, e agora começava a celebração da festa de Yom Kippur. O que isso tem a ver com a gente? Nós nem sabemos, eu nem sabia que existia essa festa de Yom Kippur. O que isso tem a ver conosco? É que Jesus, ao morrer, amados, Ele pagou o preço de uma vez por todas, por nossa reconciliação. Você não entendeu? Eu estou dizendo que naquela festa em especial, uma vez ao ano, a pessoa dependia de um homem que se preparava, ficava de jejum, ansioso e tal, e precisava de um acesso para que ele pudesse ser perdoado através daquele sacrifício. Sim, quando aspergisse o sangue sobre o propiciatório, Deus o recebia ou não recebia, e a partir dali, o homem era perdoado pelos seus pecados. Mas segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 18, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, está escrito assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos reconciliou de uma vez por todas, quando Cristo se entregou por nós. Ele nos reconciliou de uma vez por todas. Nós não temos um dia ao ano de Yom Kippur. Nós podemos ter reconciliação todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias, está no plural, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essas são as causas de não sermos consumidos. Aleluia! Ele pagou o preço da reconciliação, Ele pagou o preço por mim e por você, Ele nos conectou, Ele é a ponte, Ele nos reconciliou com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso foi o que de fato ocorreu. Agora vamos para o significado espiritual de tudo isso. O véu representava o corpo de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 20. O véu representava o corpo de Cristo. A saber que Deus estava... Opa, já estou lendo. Isso. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isso é, pela sua carne. O véu simbolizava o corpo de Cristo. Você pode dizer amém por isso? Quando o corpo de Cristo foi rasgado, crucificado, né? O acesso foi aberto permanentemente. Quando ele tem o seu corpo dilacerado por aqueles soldados, dependurado no madeiro, se fez maldito, era a maior condenação que o homem poderia ter. Ele faz aquilo, ele nos torna então limpos,
puros, purificados pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E agora, o que isso tem a ver? Agora não há mais separação, o caminho está aberto, o relacionamento com Deus foi restaurado. Aleluia, aleluia. Essa semana eu ouvi aquele vídeo do pastor Max, do lançamento do livro. Eu gosto de ouvir aquele livro. Eu gosto de ouvir aquele livro. Eu gosto de ouvir aquele áudio. Por quê? Porque todas as vezes, e pior que ele ainda colocou, o pior não, né? E o melhor que ele ainda colocou uns pássaros no fundo. E as pausas foram tão bem organizadas, que aí eu fico assim, meu Deus, eu começo a imaginar como que era a comunhão no jardim. Só que ainda essa semana, eu estava aqui, esse aqui é meu lugar, entre as duas caixas, ou aqui, e eu fico aqui, dias em oração, clamando ao Senhor, em algumas leituras, estudando, me entregando ao Senhor, e eu falava, Deus, como era maravilhoso aquilo, e o Senhor me trouxe a memória de quantas vezes nós nos falamos do acesso a esse lugar onde Deus está. Nós não temos acesso àquele jardim literal, aquele jardim onde estava Adão e Eva, mas nós temos acesso ao Pai, ao Senhor, para desfrutar da mesma presença que eles desfrutavam, porque Cristo nos reconciliou. Quantos se alegram com essa verdade? O nosso relacionamento, ele foi restaurado, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu vou aproveitar e falar com você, se você tem um livro do pastor Max, você não leu ainda, você está perdendo demais, irmãos. Uma oportunidade tanta, de desfrutar de coisas, de caminhos, de passos tão importantes, para que possamos ter momentos com Deus. Entenda, você é aquilo que você digere, você é aquilo que você coloca para dentro, e aquilo que você coloca para dentro, é exatamente aquilo que você vai se tornar. O que você tem colocado? Aleluia. Quem está comigo aí, diga amém. Aleluia, o caminho foi aberto, o relacionamento foi restaurado. Diga para quem está do seu lado, fala com ele essa verdade, diga assim, o caminho foi aberto, o relacionamento foi restaurado. Eu vou continuar aqui, e se não der tempo de encerrar, não tem problema, eu paro e a gente continua, porque inclusive nós vamos ficar dentro desse assunto de presença. Eu só estou te falando o caminho, primeiro nós estamos pegando o caminho, mas nós vamos desfrutar de tudo isso. Quem pode dizer amém por isso? A partir daí nós temos uma nova realidade, que é o que? O acesso total à presença de Deus. Mas tem uma palavra que a gente deve observar. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Assim que está escrito no capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra é parresia, vem do grego e ela quer dizer coragem, confiança aberta, liberdade de expressão. Olha só para você ver. Ela te dá, antes nós tínhamos medo e agora nós temos liberdade, intimidade. Você pode dizer amém por isso? Só que nós lembramos que aqueles que chegavam para entrar no Santo dos Santos, ele tinha todo um cuidado para entrar. E sabe, amados, a presença de Deus é algo tão tremendo que nós não vamos entrar a presença de Deus de qualquer forma. Nós não vamos entrar. Existem alguns livros que, após ler, eu crio um temor tão grande, que Luciano Subirá, por exemplo, Impacto da Santidade, ou Até que Nada Mais Importe, os dois dele. Irmãos, aqui mexeu tanto comigo que eu fiquei com temor de ler, porque ele fala da necessidade de abrir mão de coisas que talvez eu
eu não esteja disposto a abrir mão. Ou talvez o meu eu ainda grite dentro de mim. E aí a gente cria um lugar para a gente ficar estacionado se a gente não toma cuidado. Mas Deus, Ele nos dá ousadia, confiança aberta, liberdade de expressão, liberdade, intimidade, para acessarmos o Santo dos Santos, para acessarmos o lugar onde o Senhor está. Quem pode dizer amém por isso? Por quê? Porque agora existe um outro caminho. Existe um outro caminho. E agora eu quero refutar. Tem um dizer, e é uma alegoria, de alguém que gravou um vídeo. Não fica vivendo essas migalhas não, porque o Senhor tem mesa para nós, irmãos. E sai um vídeo falando de que Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e coloca nomes em certos lugares do templo. Não, isso é uma alegoria, isso é um pensamento, isso não há verdade nisso. Não fica se alimentando disso não. Por quê? Porque eu quero falar sobre o novo e vivo caminho. Aleluia. Novo, preste atenção nisso, por favor. A palavra para novo vem do grego prosfatos, que isso tem muito a ver. Às vezes a gente pega algumas palavras que parecem besteira, né? Mas vamos lá. É um novo de recém-aberto. Ou seja, que antes não existia. Aleluia. Então quando o Senhor fala que é novo, quer dizer recém-aberto. Agora esse caminho que foi recém-aberto, que nunca existiu. Mas existia um procedimento, existia um processo de acesso a Deus. Pois é, aquele era um processo. Agora esse processo é novo. Ele nunca existiu. Aleluia. Vivo, novo e vivo caminho. Por que vivo? Porque Jesus, Ele ressuscitou. É um novo, é um caminho que foi aberto, que não existia. E por que vivo? Porque Ele ressuscitou. Aí agora sim nós podemos citar João capítulo 14, verso 6. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou esse caminho novo que vou te levar. Eu sou a verdade, porque em mim não há outra verdade. Eu sou o verbo, mas mais do que isso, eu sou a vida, porque eu vou vencer a morte, e é através disso que você terá os seus acessos. Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Um sumo sacerdote perfeito tem um caminho, mas ele é mais do que o caminho. Hebreus capítulo 4, verso 14, por favor. Do 14 até o 16 a gente vai ler. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Tendo, pois, Cristo como grande sumo sacerdote, acheguemos com confiança ao trono da graça. Jesus não apenas abriu o caminho, Ele ainda intercede por nós continuamente. Aleluia. Lembra do sacerdote? Agora você vai fazendo aí o paralelo aí, vai chegando num lugar, fazendo outro. É literalmente um paralelo. Vamos lá. Lembra do sacerdote que ia até diante daquele lugar levar? Pois é, Cristo intercede por nós continuamente. Hebreus capítulo 7, verso 25. Capítulo 7, verso 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegaram a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo intercede por nós
continuamente, aleluia. Ele é o sumo sacerdote, mas ele não precisa lavar as suas vestes, ele não precisa de um dia de humilhação, ele não precisa de preparação, porque ele já fez isso. Ele é o sumo sacerdote perfeito, que nos leva, que nos dá acesso. Ele abriu o caminho e intercede por nós, aleluia. Eu encerro, me dá 4 minutos, eu encerro a minha parte aqui. Meu Deus do céu, vamos lá então. Eu falei do processo, falei do véu rasgado, né? Vamos então para algumas implicações espirituais do véu removido. A primeira coisa é a que eu quero que você guarde no seu coração, que você ame isso, ame essa verdade. A primeira coisa é o livre acesso à glória de Deus. Aleluia! O livre acesso à glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 3. Verso 16, vou ler até o 18, mas vamos nos apegar a apenas um trecho, só para ficar completo, irmãos. Eu não quero usar nenhum verso isolado. Quando porém alguns, deixa eu ver, isso. Quando porém algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós com rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória para na sua própria imagem, como também pelo Senhor, o Espírito. Aleluia! Não apenas nós temos acesso à presença, é aberto um acesso à presença, mas mais do que isso, amados, nós somos transformados por essa presença. Aleluia! Porque eu tenho que estar diante de Deus. Irmãos, entenda, você é a pior pessoa que existe, você não sabe disso, mas no Senhor nós podemos melhorar, ser melhores. O caráter de Cristo é construído em nós, não é de acordo com o que a gente fica de conversa em cantos. O caráter de Cristo, nós somos parecidos com Cristo, na medida que nós nos acheguemos a Ele. É por isso que Tiago disse, para chegar ao Senhor, converter a nossa alegria em tristeza, e se humilhar diante da presença de Deus, nos humilhar, porque no tempo oportuno Ele nos exaltará, nos achegar a Deus, se achegar confiantemente ao trono da graça, dia após dia, aleluia. Não temos somente acesso à glória de Deus, mas somos transformados por essa presença. Você pode dizer amém por isso? Aleluia, aleluia. Então, primeira coisa, você tem acesso à presença. A segunda coisa, existe um novo lugar de adoração. Existe um novo lugar de adoração. E Jesus expressa isso bem quando a mulher pergunta para ele, lá em João capítulo 4. Senhor, mas vocês dizem que tem que adorar no templo. Os nossos pais diziam que nós temos que adorar na montanha. E aí, onde é que a gente tem que adorar? Aonde? Capítulo 4, verso 23. Olha a resposta de Jesus. Capítulo 4, verso 23 de João. Mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Aleluia, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer para você uma verdade. Adoração não é mais restrita a templo físico, irmãos. Não, nós estamos no Santo dos Santos. Nós estamos em Cristo, então nós podemos adorar. Já estou encerrando. Nós podemos adorar em espírito e em verdade. Aleluia. A terceira verdade que nós temos aqui é que é uma comunhão constante. Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita em nós. Aquilo que era véu agora virou morada. Amém ou não amém? Aquilo que era véu agora virou morada. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios 6, 19, está escrito assim, ó. Acaso não sabeis
que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos. Você é templo do Espírito Santo, a presença de Deus está em você, e o Senhor habita, a presença de Deus habita em você, aleluia, aleluia, aleluia. Para encerrar, fique de pé, eu encerro em pé. Oh meu Deus, não vou ficar aqui até o Senhor vir. O véu foi removido, irmãos. O véu foi rasgado de cima a baixo. Então entre. Aleluia. Eu vou ficar aqui até o Senhor vir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, eu já tive muita experiência com Deus. Você já se perdeu no tempo. Você já se perdeu de um lugar. Você já entrou na presença de Deus de forma tão extraordinária e tremenda, que você se perdeu noção do tempo. Você já permaneceu em um lugar até o Senhor te encontrar ali, ou melhor, até você encontrar a Deus. Aleluia. O véu foi rasgado. O véu foi removido. Não existe mais véu. Então há um convite de Deus. Entre. A morte de Jesus rompeu a separação causada pelo pecado. Eu vou ficar aqui até o Senhor vir. Jesus, sopra, mexe as estruturas, quebra as minhas barreiras, me mostra o que acontece quando o céu invade a terra. Mexe as estruturas, quebra as minhas barreiras, me mostra o que acontece quando o céu invade a terra. Agora nós temos livre acesso ao trono da graça para adorar, orar, buscar e não só visitar. Chega de visitar, pastor Marcos, o lugar da presença. Não é só visitar. Não, o salmista não disse aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Não, é habitar. O Senhor está nos chamando para um tempo de habitação. É morar, habitar na presença do Senhor. Viva como alguém que não está mais do lado de fora. O caminho foi aberto. O caminho foi aberto. O caminho foi aberto. Levante as suas mãos. O caminho foi aberto. O acesso está livre. O acesso está livre. Glória no ambiente de glória. Vamos, adore, adore a Ele, adore a Ele. Anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória. Vamos, acesse esse lugar, acesse esse lugar, Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei, aquele que era, vamos, que é e que há de vir. Ele vem, aquele que era, aquele que é e que há de vir nas nuvens com os anjos do céu. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que
Ele que